Oi, vamos lá para a nossa 7ª aula do nosso curso básico de Direito Tributário. Então agora nós vamos examinar a interpretação da legislação tributária. Não existem, assim, regras específicas para interpretar a lei tributária. O que o Código prevê? A interpretação literal, ou seja, exatamente aquilo que está na lei, quando se tratar de causas de suspensão ou exclusão do crédito tributário. As causas de exclusão do crédito tributário são a isenção e a anistia. Então, serão isentas aquelas situações previstas na lei. Exemplo disso: isenção do imposto de renda para aposentados que têm determinadas moléstias que estão especificadas na lei. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que tem uma doença, essa doença não está na lei que concede a isenção. Lamentavelmente, não vai ter direito ao benefício. Essas são apenas aquelas que estão na lei. E também a interpretação literal quando se tratar da dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, que nós vamos falar em seguida. A única previsão que o Código faz para a interpretação mais favorável ao contribuinte é quando houver dúvidas em relação às infrações. Então imagine o contribuinte cometer uma infração, existem duas leis que regem a mesma infração ou infrações muito semelhantes com penalidades diversas. Então, na dúvida entre qual a infração que foi praticada, uma com uma pena mais severa, outra menos severa, neste caso, então, a norma tributária deverá ser interpretada mais favorável ao contribuinte. É o artigo 112 do CTN. Bom, mas nós falamos tanto de tributo, mas como é que se forma essa relação jurídica, né, que impõe a alguém o dever de entregar dinheiro à Fazenda Pública? Porque, ao fim e ao cabo, a tributação ela acaba nisso, uma entrega coativa de dinheiro aos cofres da Fazenda Pública. Essa relação jurídica, ela se forma, ou ela tem uma estrutura idêntica de outras relações jurídicas. Nós temos, de um lado, o credor da prestação, que é o sujeito ativo, de outro lado, o devedor, a pessoa obrigada ao cumprimento, que é o chamado sujeito passivo. Então, este sujeito passivo vai ficar obrigado a entregar dinheiro à Fazenda Pública quando houver a ocorrência no mundo dos fatos daquela situação descrita numa norma tributária. Então, nós temos aí o que nós chamamos obrigação principal, que envolve o pagamento de um tributo. Mas observem que ao lado desta entrega coativa de dinheiro à Fazenda, nós também podemos ter pessoas obrigadas a emitir notas fiscais, a apresentar a declaração de bens para o imposto de renda, mesmo que não tenha imposto a pagar, a apresentar determinados documentos contábeis, a preencher certos livros. Então, existem outras obrigações que não dizem respeito à entrega de dinheiro à Fazenda Pública, mas a prestações de fazer ou de não fazer no interesse da arrecadação. Então, estas outras prestações são chamadas de obrigações acessórias. Elas não estão, embora sejam chamadas de acessórias, também conhecidas por instrumentais, elas não estão necessariamente atreladas a uma obrigação principal. Como assim? Não entendi. Olhem só. Acabamos de ver as imunidades, né? A imunidade é uma obrigação principal em relação aos impostos. Mas para fazer jus à imunidade, em alguns casos, o sujeito passivo precisa atender aos requisitos previstos em lei. E eu falei que o Código Tributário
traz alguns desses requisitos. E entre estes requisitos, para fazer jus à imunidade, a entidade deverá manter escrituração de suas receitas e despesas revestidas das formalidades legais. O que é isto? É uma obrigação acessória. Se for descumprida, vai ensejar o pagamento de uma multa. Mas reparem, o contribuinte é imune em relação à obrigação principal, mas não o é em relação à obrigação acessória. Ah, professor, como é que eu vou saber se a obrigação é principal ou é acessória? Basta ler a lei. Se a lei trouxer como obrigação a entrega de dinheiro, é uma obrigação principal. Caso contrário, será uma obrigação acessória. E existem dezenas de obrigações de natureza acessória no âmbito federal, estadual, municipal e distrital. Por que existem essas obrigações acessórias? Para facilitar a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Então nós temos fatos que vão gerar as obrigações principais e temos fatos que vão gerar as obrigações acessórias. O que é esse fato gerador? Tem uma definição de um autor que eu gosto muito, que é o Geraldo Ataliba, que ele diz: fato gerador é um fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido efetivamente no universo fenomênico, que, por corresponder rigorosamente à descrição prévia, hipoteticamente formulada pela hipótese legal, dá nascimento à obrigação tributária. Então, reparem aqui, nós temos a descrição normativa de um fato, que é uma hipótese de incidência tributária, e temos a efetiva ocorrência daquele fato descrito na hipótese. A subsunção do fato à hipótese é que faz nascer a obrigação tributária. Então, reparem bem, a mera descrição normativa de um fato não impõe a ninguém obrigação alguma. Assim como a ocorrência de um fato sem prévia previsão normativa também não vai impor a ninguém obrigação alguma. Vai ser a ocorrência do fato e a sua subsunção à hipótese que vai dar origem à obrigação tributária. Mas nós não teremos ainda um crédito tributário. O crédito tributário vai surgir depois, através de um ato que o Código chama de lançamento. E nós vamos explicar. Então, por hora, o que nós precisamos saber? Que existem obrigações tributárias e existem créditos tributários. É claro que o crédito vai ter a sua origem lá na obrigação, mas nós podemos ter obrigações que não se chegarão, obrigações que não serão transformadas em crédito pelo fato de o poder público não ter agido. E aí teremos uma obrigação que nasceu e morreu sem que houvesse o crédito. Nós vamos explicar isso aí melhor quando estudarmos o lançamento. Então, por enquanto, nós temos que saber o quê? A relação jurídico-tributária tem uma estrutura idêntica de outras relações jurídicas. Vai haver, toda vez que houver a ocorrência no mundo dos fatos daquela situação hipoteticamente prevista na norma, vai haver a formação da relação jurídico-tributária. Alguém vai estar obrigado ou a entregar dinheiro à fazenda pública, e aí teremos a obrigação principal, ou a fazer ao cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer no interesse da arrecadação e da fiscalização. E aí nós teremos as chamadas obrigações acessórias. Muito bem. Nos polos dessas obrigações, ou melhor, dizendo, a validade desta relação jurídica, ela independe
da validade jurídica dos atos praticados. Então, o direito tributário, ele não se preocupa com os requisitos de validade dos atos jurídicos previstos no Código Civil ou em outras leis. Para o direito tributário se contenta com a ocorrência do fato e sua subsunção à hipótese. Então, ainda que o fato seja considerado nulo por um outro ramo do direito, um determinado negócio considerado nulo, se produziu efeitos tributários, o tributo será devido. E também não se preocupa o direito tributário com, diz o código, a natureza do objeto ou os seus efeitos. Então, aquelas pessoas que vendem drogas e auferem rendas ficam sujeitas ao pagamento do imposto sobre a renda obtida com a venda das drogas. Não se está tributando o ilícito, mas sim o proveito econômico auferido pelo agente com a prática da atividade criminosa. Então, negócios jurídicos declarados nulos, se produziram efeitos tributários, o tributo será devido. Atos ilícitos que resultaram no oferimento de rendas ou de receitas para quem praticou o fato, ficarão sujeitos, se for pessoa física, ao imposto de renda da pessoa física, e se for pessoa jurídica, ficarão sujeitos aos tributos devidos pela pessoa jurídica. E os polos dessa relação, eu dizia, são ocupados por duas pessoas, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é o credor da prestação. O sujeito passivo é o devedor. E o devedor aqui, ele pode assumir ele pode ser de dois tipos, tá? O sujeito passivo. Nós temos o sujeito passivo direto, também chamado de contribuinte, que é aquele que praticou o fato gerador. Então, quem aufere renda, ao auferir a renda, terá que pagar imposto sobre a renda. A pessoa jurídica que auferiu receita com a venda de uma mercadoria deverá pagar PIS e COFINS, que são contribuições que incidem sobre as receitas auferidas. Ou poderá ser o responsável, ou seja, muitas vezes aquela pessoa que praticou o fato gerador não está originariamente obrigada ao pagamento do tributo, porque esse dever poderá ser repassado a um terceiro, e aí nós teremos uma figura que nós chamamos de substituto legal tributário, e isso é melhor explicitado no estudo do direito tributário mais profissional. Ou poderemos ter a transferência dessa responsabilidade. Por quê? Porque se aquele que a lei impôs o dever de pagar o tributo não promover o pagamento, haverá o deslocamento desta responsabilidade para terceiras pessoas, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, esse contribuinte ou responsável está previsto no artigo 121, incisos 1 e 2 e 128 do CTN e refere-se à denominada obrigação tributária principal. Quanto à obrigação acessória, qualquer pessoa pode ser obrigada ao seu cumprimento, bastando que a lei atribua a ela o dever de fazer ou de não fazer aqueles deveres que forem previstos pelo legislador. Então, por enquanto, era isto. Em seguida, voltamos com mais um bloco.